Oi, turma do quinto ano, tudo bem com vocês? Bom, eu estou fazendo esse vídeo para abordar, explicar mais um pouco sobre o capítulo 2 de Geografia, tá? Nesse capítulo, a gente fala sobre a formação do povo brasileiro. Nós vamos abordar vários tópicos. O IBGE, ele é o órgão responsável por esse levantamento, das características da população brasileira, tá? E o princípio base, que eles levam em consideração para saber a raça de uma pessoa é a autodeclaração. Ou seja, as pessoas são perguntadas, sobre a sua raça, de acordo com as seguintes opções, como ela se declara. Se ela se declara uma pessoa branca, preta, indígena, amarela, parda. Então, ela vai se autodeclarar, essa classificação. Você pode ver na sua certidão de nascimento, por exemplo, tem lá esse espaço que é declarada a sua cor, a sua raça. Segundo uma pesquisa feita pelo IBGE, a maioria da população brasileira é composta por pessoas pardas. Podemos afirmar também que a população brasileira ela é bastante miscigenada, O que é miscigenação? É a mistura de várias etnias. Mas você sabe a diferença de raça e de etnia? Raça está ligado aos nossos traços biológicos, ou seja, a cor do nosso cabelo, a cor da nossa pele, a cor dos nossos olhos, os nossos traços. São a essas coisas que está ligado o conceito de raça. Agora, o conceito de etnia se refere aos nossos hábitos, aos nossos costumes, às nossas tradições. As nossas características físicas, os nossos traços, mostram diversos povos que participaram da formação do povo brasileiro. Mas não é só na característica física, não. Nas nossas culturas também. Esses povos de outros lugares, de outros países que viveram aqui, eles deixaram suas marcas também na cultura brasileira. Vamos falar agora sobre isso. Algumas coisas, alguns costumes que nós temos aqui no Brasil, mas têm origem de outros povos. Por exemplo, que é muito presente no Brasil, ela é uma expressão corporal africana. Ou seja, é uma tradição que nós temos aqui no Brasil, mas ela é da África. A religião, por exemplo, a religião católica, que a maioria do povo brasileiro são da religião católica, essa religião veio junto com os portugueses, Os portugueses que trouxeram a religião católica para cá, Comida japonesa, Quem nunca comeu uma comida japonesa? Existem uns que gostam, outros que não, mas nós podemos afirmar que a comida japonesa hoje é uma culinária presente no Brasil, E ela vem da cultura asiática. Essas marcas, esses hábitos, estão nas simples coisas do nosso cotidiano. Por exemplo, dormir em rede, são hábitos indígenas e que está presente no nosso cotidiano. Então, são essas marcas, são essas tradições presentes na nossa etnia que nós herdamos desses povos. Falando um pouco dos índios, o povo indígena já vivia no Brasil antes mesmo do país ser descoberto pelos portugueses, Viviam aqui antes dos portugueses chegarem cerca de 3 a 4 milhões de índios, divididos aí em comunidades indígenas. Mas quando os portugueses chegaram, eles trouxeram muitas doenças, Não só doenças, os índios e os portugueses tiveram muitos conflitos, Muitas guerras, e a população indígena diminuiu bastante. Hoje em dia, esse número é bem menor, Mas, apesar disso, a cultura indígena hoje é muito presente na vida do povo brasileiro. O povo brasileiro também herdou muitas tradições do povo africano que viveu aqui. O Brasil foi o país que mais trouxe africanos para o continente, mas de forma forçada, Lá entre os séculos 16, até meados do século 19, vieram para cá, para o Brasil, cerca de 4 milhões de homens, mulheres, crianças, mas na condição de escravos, ou seja, pessoas vindas da África vieram
para o Brasil, né, de forma forçada, mas nas condições de serem escravos. Esses africanos, eles vinham para cá em porões de navios com condições péssimas. Quando chegavam aqui no Brasil, eles eram vendidos, né? E depois de vendidos, eles eram obrigados a trabalhar sem parar, né? Em lavouras, em cafezais, né? Mineração, nos engenhos. Eram sujeitos a castigos físicos, né? Constantes. As condições de saúde deles, a alimentação era super precária. Enfim, esse povo sofreu muito. O povo, né, que serviu à escravidão, eles não vieram de uma parte só da África, né? Eles vieram de vários, pertenciam a vários povos diferentes, né? Eles vinham da África, da Costa do Marfim, Lagos, Luanda, Moçambique. Então era um povo bem misturado mesmo. A maior parte desses escravos, eles foram quando chegaram aqui no Brasil, eles foram para Recife, né, para o Rio de Janeiro e Salvador, né? Eles se dividiam mais entre esses três lugares. Os escravos, né? Os escravizados, na verdade, eles foram a principal mão de obra do Brasil durante todo o período colonial e imperial, né, de Portugal aqui no Brasil. Eles trabalhavam em plantações, minerações, construção de casas, pontes, igrejas, enfim. Eles trabalhavam sem parar, nas condições que eu já falei para vocês, e sem ganhar nada, sem nenhum centavo. Isso durou por muitos anos. Ele foi o último país da América a acabar com a escravidão, né? Ela durou até 1888. Mesmo após a libertação, né, dos escravos, mesmo depois de eles serem livres, a condição de vida deles continuou ruim, continuou péssima, né? Eles não tinham profissão, não tinham estudos, não tinham onde morar, muito menos dinheiro. Então, muitos deles continuaram, né, trabalhando nas áreas rurais. Muitos permaneceram na casa dos seus patrões, né, onde eram escravizados por falta de opção, né? Então, mesmo depois de livre, né, eles não tinham para onde ir, né? Muitos continuaram a ser escravizados por conta dessas condições. De 1930, né, esses grupos começaram a migrar para periferias, né, de grandes cidades, geralmente ainda sem acesso a boas oportunidades de emprego, de estudo, né? E isso reflete, né, até nos dias de hoje, porque dados, né, do IBGE, dados recentes, mostram que a pobreza entre afrodescendentes, né, ainda mais dos que moram em periferia, ela é muito grande. Então, essa desigualdade social que houve lá atrás, ela ainda é atual, né? Ela acontece nos dias de hoje. Para vocês terem ideia, né, de como o Brasil é um país miscigenado, né, eu vou falar aqui algumas coisas que estão na nossa tradição, né, coisas que estão presentes no nosso cotidiano e que são tradições de outros países, de outros povos, né? Por exemplo, os alemães. Os alemães trouxeram para a gente, né, essa diversificação que nós temos hoje na agricultura, o cultivo do trigo, né, a criação de suínos, a arquitetura, né, desenvolvimento urbano e agricultura familiar, né? Algumas tradições da Itália, por exemplo, estão muito presentes no nosso cotidiano, né? Nós herdamos a culinária, né, as massas, as pizzas, tem até algumas palavras que são do vocabulário italiano que nós utilizamos aqui, como ciao, mortadela, maestro, né? E também é muito presente a religião católica, né? Dos japoneses, por exemplo, a religião budista, né? O uso de bambu para artesanato, para construção, né? Cultivo de diversas hortaliças, frutas, como caqui, amendoim japonês, né? Coisas que está presente no nosso cotidiano, né? Fora a culinária japonesa, sushi, sashimi, está bem presente. Como eu sempre digo para vocês, o Brasil é um país misturado, é um país de muitas riquezas, né, naturais. E foi isso que nós estudamos no capítulo 2 de Geografia. Eu espero que vocês tenham entendido, possam assimilar
E qualquer dúvida, me procurem, tá bom? Um beijo e até mais.